Pessoal, uma das coisas mais interessantes quando a gente começa a estudar os conceitos de Smart Money é saber como o mercado ele se movimenta a partir do movimento institucional. Entendendo o movimento institucional, a gente começa a compreender aonde está o dinheiro, para onde o dinheiro vai e aonde principalmente ele está sendo aplicado. Você já parou para pensar que talvez você esteja olhando para os topos e para o fundo de um jeito errado? Que nem todo topo é um topo forte e nem todo fundo ele vai segurar o preço? Tem uma estrutura por trás disso, o que separa os traders que sabem o que estão fazendo dos que ficam tomando stop sem entender o porquê. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre strong highs, weak highs e strong lows e como identificar realmente quem está no controle do mercado. Nesse vídeo eu vou explicar isso para vocês, inclusive mostrando uma análise que rendeu mais de 4 vezes o risco que eu compartilhei no nosso grupo gratuito, na nossa comunidade gratuita, ok? Primeira coisa, esse já é o segundo vídeo dessa série de vídeos sobre estruturas de mercado. Para você acompanhar, se inscreve aqui no canal. E no primeiro vídeo de estruturas de mercado, eu compartilhei com vocês os conceitos de Bullish Swing Structure e de Bearish Swing Structure, que são basicamente estruturas principais, tanto de queda quanto de alta dentro do mercado. Nesse vídeo daqui, a gente vai entender os conceitos de Strong Lows, Weak Highs e Strong Highs e Weak Lows. O que é isso, Tony? Que danado é isso, esses nomes em inglês aí complicados? Calma, pessoal. É o seguinte, Strong Lows são basicamente fundos fortes. É a tradução para fundos fortes dentro do mercado. Weak Highs é a tradução para topos fracos dentro do mercado. E aí Strong Highs e Weak Lows a gente entra depois. Vamos focar em Strong Lows e Weak Highs, ou seja, fundos fortes e topos fracos. O que é que significa isso? Quando eu estou falando de uma Bullish Swing Structure, ou seja, de uma estrutura principal de alta dentro do mercado, a gente tem topos, ou seja, os high highs são regiões fracas e os high and lows são regiões fortes. Por que, Tony? Por que isso acontece? Presta atenção. As instituições, para mandar o preço do mercado para cima, determinado ativo para cima, eles fazem o quê? Eles vendem ou eles compram? Eles compram. E ao comprar, eles estão empurrando o preço do ativo para cima ou para baixo? Eles estão empurrando para cima, ou seja, nessas regiões de high and lows, é onde está sendo injetado o dinheiro das instituições. Como eu falei para vocês, como que se forma uma estrutura, né? Como é que se dá início? Movimento de impulsão, retração, impulsão novamente, gerando quebra de estrutura, o que classifica para a gente isso aqui como nosso pivô, ou seja, o que dá início a esse movimento. Então, a partir desse ponto aqui, entrou tanta grana institucional suficiente para gerar a quebra de estrutura dessa região, a quebra de estrutura desse topo, ou seja, a gente tem que considerar isso uma região forte dentro do mercado, porque nessa região está a grana institucional. Os players colocaram seu dinheiro aqui para mandar o preço do ativo para cima. E isso se traduz no sentido de é muito difícil que o preço ele volte a testar essa região e caso ele venha testar essa região, ou seja, romper a estrutura aqui para baixo, descaracterizaria essa bullish swing structure. Então essa região dos high and lows, quando a gente olha para uma estrutura principal de alta, ou seja, o fundo de uma estrutura de alta, a gente enxerga como um ponto protegido dentro do mercado. Ponto esse que a gente pode utilizar para colocar, por exemplo, o nosso stop dentro de uma operação, abaixo dos high and lows, ok? E outra coisa, os topos são fracos, porque se a instituição está fazendo uma pressão compradora, mandando o preço para cima, ou seja, de baixo para cima, a tendência é que o que está em cima rompa, ou seja, a tendência é que esses high and highs sejam violados a partir do momento que a gente entende que a gente está numa estrutura principal aqui de alta, ok? E como isso se traduz para o mercado na prática. Com essa operação aqui, ó, que inclusive eu compartilhei lá na nossa comunidade gratuita, ok? Eu faço análises semanais, mandei aqui para o pessoal vários ativos, então dólar index, euro USD, GBP USD, BTC USD, uma análise de início de semana. E hoje de manhã eu vi essa oportunidade no AUD USD e compartilhei aqui, ó, com o pessoal e a operação se desenvolveu muito bem, ok? Então, ó, primeira coisa, pontos fortes e fracos dentro do mercado. Observem a tendência. Eu vou mostrar aqui para vocês o AUD a partir de 1 hora para a gente ter a noção do que aconteceu. A gente teve uma estrutura aqui, ó. A gente teve um movimento de impulsão, retração. Aqui a gente teve o início da mudança de tendência, que foi o nosso choque. Aqui em cima a gente teve a nossa quebra de estrutura. Acontecendo isso, o mercado ele retraiu e veio buscar uma região de demanda importante para mim, que era entre 75% e 85% da FIBO, ok? Esse movimento de retração gerou um movimento de impulsão
muito grande aqui no mercado. Para mim, isso de fato seria uma tendência compradora. Inclusive, a análise que eu tinha mandado inicialmente para o pessoal era justamente da continuação da tendência de alta a partir desse ponto aqui. E a tendência, ela continuou, de fato. Então, a gente aqui no 15 minutos, a gente observa outra coisa. A estruturação da tendência de alta muito, mas muito clara. Então a gente tem impulsão, retração, impulsão, não quebrando estrutura agora, mas gerou aqui novo movimento de retração, impulsão, quebrando assim a estrutura aqui em cima por aquele candle. E se a gente for olhar nos 5 minutos, pessoal, o que é que acontece aqui? Perceba que nessa estrutura de alta, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, quebras de estrutura. Percebe que as regiões do fundo aqui, elas não foram rompidas, ou seja, os nossos high and lows aqui não foram rompidos. Observa, quando o preço ele vem voltar aqui, ele não volta para essas regiões. Por quê? Porque a grana está sendo inserida nesses pontos. A grana está vindo desses pontos. Então é importante a gente entender isso. E outra, essas regiões de topo aqui são o quê? São os nossos alvos, são as regiões que a gente coloca os nossos take profits. Então, por exemplo, a gente teve a continuação da estrutura de alta aqui no mercado, eu fiz o movimento de retração aqui da FIBO, o mercado desceu, veio buscar o meu ponto, eu fiz a entrada e coloquei o meu stop. Dessa vez eu poderia ter colocado abaixo desse fundo aqui, poderia, mas eu coloquei com referência o meu order block dessa região, mas o take de referência principal era essa estrutura, entendendo que essa região de fundo é onde veio a grana institucional e que o preço seria levado para romper o topo. Por quê? Porque os topos de uma tendência principal de alta são fracos, ok? Vamos voltar para o nosso exemplo. Quando a gente trata isso para o mercado, a gente começa a entender onde colocar os nossos stops, onde colocar os nossos takes e como isso se traduz para uma tendência principal de queda. É a mesma coisa, só que ao contrário. Então, se a gente for olhar uma bearish swing structure, a gente tem movimento de retração, de impulsão, retração, impulsão gerando quebra de estrutura. O que é que acontece aqui? É o nosso pivô. E aí entra os novos conceitos, né, de strong highs e weak lows. Que danado é isso? Strong high seria topos fortes no mercado e weak lows seria fundos fracos no mercado. Isso acontece numa tendência principal de alta. Por quê? Novamente, o exemplo, a instituição ela quer derrubar o preço do ativo. A pressão que ela vai fazer é compradora ou vendedora? É vendedora. Ela vai mandar o preço do ativo de cima para baixo, vai pressionar o ativo para baixo. Então, o dinheiro institucional está sendo colocado aqui, nessas regiões dos topos para mandar o preço para baixo, para pressionar o preço do ativo para que ele caia. Entenda isso. Então, esses pontos aqui dos nossos low and highs, eles são regiões fortes, regiões enxergadas por nós traders como regiões protegidas, nossas regiões protegidas. E os nossos low and lows, ou seja, os fundos, são fracos, porque se a pressão está vindo de cima para baixo, a tendência é que os fundos no mercado sejam rompidos. E aí a gente vê movimento de retração, impulsão, quebra de estrutura, movimento de retração, impulsão, quebra de estrutura. Isso acontece diariamente no mercado e a gente precisa entender isso. Quando a gente vai para o exemplo complexo aqui também, fica muito mais claro, né? Porque você pode ver, aqui a gente teve um movimento de impulsão, uma correção aqui complexa. Aí você pode pensar, pô, Tony, ok, o mercado desceu até esse ponto aqui. Isso aqui é um ponto forte do mercado? E aí vem a virada. Não é um ponto forte no mercado essa região aqui, tá? Por quê? Porque essa região não é o nosso high and low, não é o nosso fundo desse movimento. Como é que eu sei que esse não é o fundo do movimento? Eu também expliquei no vídeo anterior, mas você tem que entender que a gente só tem um high and low válido, um fundo válido, uma região protegida válida dentro de uma estrutura principal de alta quando a gente tem a quebra de estrutura do mercado. Então, além desse ter sido o ponto mais baixo que o mercado chegou dentro desse range aqui, ele também foi um movimento que gerou a quebra de estrutura, ou seja, o dinheiro institucional foi tão grande, tão forte colocado aqui nesse movimento que gerou a quebra de estrutura, da estrutura anterior. Logo, esse ponto se torna uma região protegida no mercado, porque a gente sabe que o dinheiro dos players institucionais está nessa região. E aí, seguindo o movimento de retração aqui complexo,
Subiu, desceu, subiu, desceu. Aí a mesma coisa. Ah, Tony, aqui seria a minha região protegida? Não, por quê? Porque ainda não gerou a quebra de estrutura. Então a região protegida válida ainda é esse high and low. Então se você, por exemplo, fosse estruturar uma operação aqui, né? Ah, vou fazer uma compra aqui porque está na correção, vou pegar a movimentação e vou botar o meu take aqui nessa região aqui para vir buscar. Você vai ser violinado, irmão, porque ainda não foi confirmado o seu high and low. Então o preço iria, voltaria aqui, ó, te violinaria, o que acontece muito no mercado, e depois ele subiria buscando a quebra de estrutura. Então, o que é fundamental? Esperar a quebra de estrutura acontecer, validar o nosso high and low e aí sim abrir uma operação. Nesse caso, nessa região aqui, por exemplo, identificando uma possível região de demanda, assim como naquela operação do AUD-USD que eu mostrei para vocês, uma região possível de demanda para esperar a correção do preço do ativo e aí sim se posicionar na direção de contra quem? De contra esse high. A gente olha para uma tendência principal de queda, uma bearish swing structure, é a mesma coisa, pessoal. É muito simples, presta atenção nisso. A gente tem um movimento de impulsão aqui para baixo, uma correção complexa, impulsão, aqui, retração, impulsão, quebra de estrutura. A partir desse momento a gente tem o quê? O nosso pivô. Deu início a essa tendência principal de queda. Logo, o nosso ponto protegido se torna esse low and high aqui. Então, essa é a nossa região protegida. Então, se a gente vê a partir desse ponto, o mercado corrigindo aqui, ó, fazendo um movimento de retração, aí você vai dizer, ó, isso aqui é o meu topo, é forte. Não, não é o seu topo forte, porque esse seu topo forte que você está dizendo aí não teve grana suficiente para quebrar a estrutura do low and low aqui ainda. Então, o que é que eu faria? Espero o mercado se desenrolar. E aí sim, depois que ele veio, opa, quebrou aqui, mandou, opa, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura? Ok, tem o meu low and high. Tem o meu low and high, logo essa região aqui se torna a minha região protegida dentro do mercado. E aí esperaria sim uma correção do ativo para aí sim me posicionar dentro de uma região de oferta, aqui ó, por exemplo, para aí pegar o preço caindo e usando o nosso low and low como uma referência de alvo, porque numa tendência principal de queda, o preço está tendo uma pressão muito vendedora. Os institucionais estão mandando o dinheiro de cima para baixo, empurrando. Logo, quando a gente fala sobre uma bullish swing structure, uma estrutura principal de alta, a gente tem strong lows, ou seja, os fundos válidos. Presta atenção, os fundos válidos, eles são pontos fortes no mercado e a gente tem weak highs, ou seja, os topos dentro de uma estrutura principal de alta são regiões fracas. Da mesma forma, na estrutura principal de queda, numa bearish swing structure, a gente tem strong highs e weak lows, ou seja, a gente tem topos fortes e fundos fracos. Então essas regiões aqui dos low and highs são regiões protegidas. Nós temos que enxergar essas regiões como possíveis lugares para a gente posicionar os nossos stops. E essas regiões dos lowers, aqui os fundos, são as nossas regiões de alvo, regiões que a gente observa para buscar os nossos takes. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilha e não esquece de assistir os outros vídeos sobre estrutura de mercado aqui do canal. Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Valeu, fui!